Numa noite de tempestade de 1850, duas mulheres gritavam em trabalho de parto na mesma fazenda. Uma na Casa Grande, outra na senzala. O que a parteira fez naquela noite mudaria o destino de duas famílias para sempre. Esta é a história de como um segredo guardado por décadas destruiu tudo. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque esta história vai te deixar sem palavras. A Fazenda Santa Cruz era uma das maiores produtoras de café do Vale do Paraíba. Seu dono, o coronel Augusto Cavalcante, era temido e respeitado em toda a região. Sua esposa, Dona Beatriz, vinha de uma família nobre de São Paulo. Eles tentavam ter um filho há 8 anos. Beatriz já havia perdido 3 bebês. Esta seria sua última chance. Naquela mesma noite, nos barracões dos escravos, Clara também estava prestes a dar à luz. Clara era diferente das outras escravas. Ela sabia ler e escrever, pois havia sido criada na casa de um padre abolicionista antes de ser vendida. Seu amor era Miguel, um escravo que trabalhava nas plantações. O bebê que ela esperava era fruto desse amor proibido. A parteira da fazenda era Marta, uma mulher negra livre de 50 anos. Ela tinha um dom especial para trazer crianças ao mundo. Mas naquela noite, Marta carregava um peso no coração. Seu filho havia sido vendido pelo coronel Augusto há apenas 1 mês, separado dela para sempre. A dor dessa perda ainda sangrava em seu peito como uma ferida aberta. A tempestade ficava cada vez mais forte. Os trovões sacudiam as paredes da Casa Grande enquanto Dona Beatriz gritava de dor. O coronel Augusto andava de um lado para o outro na sala, bebendo uísque importado. Ele precisava de um herdeiro. Sua fortuna, suas terras, tudo dependia de ter um filho homem para continuar seu legado. Marta corria entre a Casa Grande e a senzala. 2 mulheres, 2 destinos completamente diferentes, mas ambas passando pela mesma dor do parto. Na Casa Grande havia médicos, água quente, lençóis limpos. Na senzala, apenas uma esteira no chão e a luz fraca de uma lamparina. Esta era a cruel realidade da escravidão. Por volta da meia-noite, Clara deu à luz primeiro. Era uma menina. Perfeita, com olhos grandes e escuros, pele clara como a de Clara. A bebê chorou forte, enchendo de alegria aquele lugar sombrio. Miguel chorou ao segurar sua filha pela primeira vez. Eles a chamaram de Isabel, que significa consagrada a Deus. Eles não sabiam que esse seria o último momento de paz. Marta limpou a bebê e a colocou nos braços de Clara. Por um instante, ela sentiu uma pontada de inveja. Clara tinha sua filha nos braços, enquanto ela jamais veria seu filho novamente. Mas logo afastou esse pensamento. Ela tinha trabalho a fazer. Precisava correr para a Casa Grande, onde Dona Beatriz estava em trabalho de parto há quase 12 horas. Quando Marta chegou à Casa Grande, a situação era desesperadora. Dona Beatriz estava muito fraca, pálida como a lua. O médico balançava a cabeça negativamente. "Não sei se ela vai conseguir", ele sussurrou para o coronel. "E o bebê, doutor?", perguntou Augusto, sua voz tremendo. "Vou fazer o possível para salvar os 2, mas não posso prometer nada." Marta assumiu o comando. Ela tinha experiência, já havia trazido centenas de bebês ao mundo. Com mãos firmes e palavras doces, ela encorajou Beatriz a continuar lutando. "A senhora consegue, Dona Beatriz. Seu bebê quer nascer. Mais um pouco de força." E finalmente, depois de mais 1 hora de trabalho, o bebê nasceu. Mas não chorou. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marta trabalhou rapidamente, limpando as vias aéreas do bebê, massageando seu pequeno peito. O coronel segurava a respiração. O médico já preparava as palavras de condolências. E então, como um milagre, o bebê começou a chorar. Era uma menina. Dona Beatriz chorou de alívio e exaustão, mas o coronel ficou pálido. "Uma menina", ele murmurou, o desapontamento claro em sua voz. Marta viu a expressão dele mudar de esperança para raiva. Ela conhecia aquele olhar. Já havia visto antes em outros senhores de escravos. Uma filha não servia. Uma filha não poderia herdar as terras.
Uma filha era considerada um fardo, não uma bênção. Comente aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. Marta limpou a bebê e a colocou nos braços fracos de Dona Beatriz. A menina era pequena, frágil. Sua pele estava pálida demais. Marta sabia, com sua experiência de décadas, que essa criança provavelmente não sobreviveria mais do que alguns dias. Ela tinha visto isso antes. Bebês que nasciam sem força vital, que não conseguiam mamar direito, que simplesmente se apagavam como velas. O coronel saiu da sala batendo a porta. Marta ouviu o som de vidro quebrando no corredor. Ela ajudou Beatriz a se acomodar, limpou tudo e preparou a bebê. Mas enquanto trabalhava, sua mente não parava de pensar. Uma ideia terrível, impossível, começou a se formar em sua cabeça. Uma ideia que poderia mudar tudo. Uma ideia que era sua vingança. Ela pensou em seu filho, arrancado de seus braços há apenas um mês, vendido como gado. Ela nunca mais o veria crescer. Nunca saberia se ele estava vivo ou morto. E tudo por causa do Coronel Augusto. Ele havia vendido seu menino por 50 moedas de ouro, apenas porque precisava de dinheiro rápido para pagar dívidas de jogo. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Marta. A tempestade continuava lá fora. Os trovões pareciam ecoar os pensamentos turbulentos de Marta. Ela olhou para a bebê frágil nos braços de Beatriz, depois pensou na bebê forte e saudável que havia deixado na senzala. 2 meninas, nascidas na mesma noite. Uma destinada à riqueza e privilégio, outra destinada à escravidão e sofrimento. E Marta tinha o poder de mudar isso. Preciso levar a bebê para dar banho adequado e preparar as roupas, Dona Beatriz, disse Marta com voz calma. Beatriz, exausta demais para discutir, apenas acenou. Marta pegou a criança com cuidado e saiu do quarto. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. O que ela estava prestes a fazer não tinha volta. Era traição, era vingança, era justiça. Marta caminhou pelos corredores escuros da casa grande. A tempestade havia apagado algumas velas, criando sombras que dançavam nas paredes. Ela passou pela sala onde o coronel bebia sozinho, murmurando pragas. Passou pela cozinha vazia e continuou até a porta dos fundos que levava ao caminho da senzala. Cada passo era uma decisão. Cada passo a levava mais longe do que era certo. Quando chegou à senzala, Clara estava dormindo, exausta do parto. A pequena Isabel dormia ao seu lado, forte e saudável. Marta olhou ao redor. Ninguém estava acordado. A tempestade abafava qualquer som. Era agora ou nunca. Com mãos trêmulas, mas determinadas, ela pegou Isabel. A bebê nem acordou. Então, com cuidado, colocou a filha frágil do coronel no lugar. Por um longo momento, Marta ficou parada ali, segurando Isabel nos braços. A bebê de Clara. A bebê que deveria crescer como escrava. Ela olhou para aquele rostinho perfeito e pensou: você terá a vida que meu filho nunca teve. Você será livre. Você terá educação, riqueza, respeito. Era loucura. Era errado. Mas naquele momento, para Marta, era justiça poética. Marta voltou para a casa grande com Isabel nos braços. Ela vestiu a bebê com as roupas finas que haviam sido preparadas para a filha do coronel. Roupas de linho francês bordadas à mão. Ela colocou a bebê no berço de mogno importado com lençóis de seda. E quando Dona Beatriz acordou horas depois, ela viu apenas sua filha dormindo pacificamente, sem saber que não era sua filha de sangue. Na manhã seguinte, Clara acordou e encontrou uma bebê diferente ao seu lado. Ela soube imediatamente. Mães conhecem seus filhos. Ela pegou a criança e sentiu que algo estava errado. Esta bebê era mais frágil, mais pálida. "Onde está minha Isabel?" ela gritou. Marta chegou correndo e colocou a mão sobre a boca de Clara. "Silêncio! Você quer que todos morram? O que você fez, Marta? O que você fez com minha filha?" Clara chorava desesperada. Marta segurou seus ombros com força. "Ouça bem, Clara. Sua filha está viva e está segura. Mas agora ela é a filha do coronel. E esta bebê é sua filha agora.
Se você contar para alguém, eles vão matar você, vão matar Miguel e vão matar as duas bebês. Você entende? Clara queria gritar, queria correr para a casa grande e pegar sua filha de volta. Mas ela sabia que Marta estava certa. Se ela dissesse algo, seria morta. E Miguel também. Então ela olhou para a bebê frágil em seus braços e fez uma escolha impossível. Ela a amamentaria. Ela cuidaria dela. Ela a manteria viva. Porque era isso que uma mãe fazia. Mesmo que seu coração estivesse despedaçado. Miguel chegou ao amanhecer, vindo do trabalho forçado nos campos. "Deixe-me ver nossa Isabel", ele disse com alegria. Mas quando olhou para a bebê, seu sorriso desapareceu. "Esta não é nossa filha, Clara." Clara chorou e contou tudo. Miguel ficou em choque. Depois raiva consumiu seu rosto. "Vou matar essa velha. Vou contar tudo para o coronel." Clara o segurou. "E então? Então todos morreremos." Durante dias, Miguel e Clara debateram o que fazer. A bebê, que agora era deles, estava doente, quase não conseguia mamar. Eles precisavam de remédios que não tinham acesso. Enquanto isso, na casa grande, Isabel crescia forte e saudável, cercada de luxo. Era uma ironia cruel do destino. A verdadeira filha dos escravos vivia como princesa, enquanto a filha da senhora quase morria na senzala. Marta visitava Clara todos os dias, trazendo remédios escondidos, tentando salvar a bebê. Ela se sentia culpada, mas não se arrependia. "Sua verdadeira filha terá uma vida que você nunca poderia dar a ela, Clara. Ela será educada, respeitada. Ela será livre. Não é isso que toda mãe quer?" Clara a olhava com ódio. "Eu queria minha filha nos meus braços. Isso é o que eu queria." Milagrosamente, a bebê que Clara chamou de Helena sobreviveu. Ela era fraca, mas sobreviveu. E enquanto isso, a bebê que todos conheciam como Maria Helena Cavalcante, a herdeira da Fazenda Santa Cruz, crescia forte e feliz. Deixe seu like se você está acompanhando essa história incrível. Os primeiros anos passaram. Ambas as meninas cresceram sem saber a verdade. Maria Helena, que era na verdade Isabel, cresceu na casa grande. Ela tinha tutores particulares, aprendia francês e piano, usava vestidos importados da Europa. O coronel Augusto nunca demonstrou muito afeto por ela, sempre desapontado por não ter tido um filho homem. Mas Dona Beatriz a amava profundamente, dedicando cada momento à educação e criação de sua filha. Enquanto isso, Helena crescia na senzala com Clara e Miguel. Ela era diferente das outras crianças escravas. Era mais frágil, mais pálida, tinha dificuldade com o trabalho pesado. Mas Clara a protegia ferozmente. Ela ensinou Helena a ler e escrever em segredo, passando adiante o conhecimento que havia aprendido com o padre abolicionista. Se sua verdadeira filha crescia educada, esta também cresceria. Os anos passavam e Marta carregava seu segredo como uma cruz. Ela via as duas meninas crescendo em mundos completamente diferentes. Algumas noites, ela se perguntava se havia feito a coisa certa. Mas então, lembrava do filho que havia perdido, e a dor voltava fresca como no primeiro dia. Sua vingança era ver a filha de escravos crescer como senhora, enquanto a filha da senhora crescia como escrava. Quando as meninas completaram 7 anos, algo inesperado aconteceu. Dona Beatriz adoeceu gravemente. Era febre amarela, a doença que matava milhares no Brasil naquela época. Os médicos fizeram de tudo, mas ela piorava a cada dia. Em seu leito de morte, ela chamou Maria Helena e segurou sua mão com a pouca força que tinha. "Minha filha, você é tudo para mim. Prometa que será forte." Maria Helena, aos 7 anos, não entendia completamente o que estava acontecendo. Ela via a mãe definhar, ficando cada vez mais pálida. "Mamãe vai melhorar", ela dizia todos os dias. Mas Beatriz não melhorou. Uma semana depois, ela faleceu. O funeral foi grandioso, com pessoas de toda a província comparecendo. Maria Helena chorou copiosamente, mas o coronel Augusto permaneceu seco, distante, frio como sempre. Após a morte de Beatriz, a vida de Maria Helena mudou drasticamente. O coronel Augusto não sabia como lidar com uma filha.
Ele a via como um lembrete constante de seu fracasso em ter um herdeiro homem. Ela continuou tendo tutores, mas o carinho e a atenção que recebia da mãe desapareceram. A casa grande ficou fria e vazia, cheia de silêncios pesados e refeições solitárias. Foi nessa época que Maria Helena começou a observar mais a vida fora da casa grande. Da janela de seu quarto, ela via as crianças escravas trabalhando nos campos, carregando cestos pesados, cuidando dos animais. Uma dessas crianças chamava sua atenção especialmente. Era uma menina de sua idade, magra e pálida, mas com olhos inteligentes e expressivos. Era Helena. Um dia, Maria Helena escapou de sua governanta e foi até os campos. Ela queria conhecer aquela menina que sempre a observava de longe. Quando chegou perto, Helena estava ajudando Clara a lavar roupas no rio. "Olá", disse Maria Helena timidamente. Helena a olhou surpresa, depois olhou para Clara, que ficou pálida de medo. O que a sinhazinha queria com elas? "Como você se chama?", perguntou Maria Helena. "Helena Sinhazinha", respondeu a menina com a cabeça baixa, como haviam lhe ensinado. "Não precisa me chamar assim quando estivermos sozinhas. Pode me chamar de Maria Helena. Você sabe ler?" Helena olhou para Clara, que fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. "Sim, sinhazinha. Minha mãe me ensinou." Maria Helena sorriu, feliz por ter encontrado alguém que compartilhava seu amor pelos livros. "Então você pode ser minha amiga. Posso te emprestar livros e você pode me contar o que achou deles." Antes que Clara pudesse intervir, as duas meninas começaram a conversar animadamente. Era o início de uma amizade impossível, proibida, entre uma sinhazinha e uma escravinha. Uma amizade que esconderia um segredo terrível. Os anos seguintes foram marcados por encontros secretos entre Maria Helena e Helena. Maria Helena levava livros escondidos, e elas liam juntas à sombra das árvores, longe dos olhos vigilantes dos feitores. Clara permitia, embora com medo constante. Ela via na amizade das meninas algo de dolorosamente irônico. Sua verdadeira filha brincando com a filha que deveria ter sido sua. O destino era cruel. Marta observava tudo de longe. Ela estava envelhecendo, seus cabelos agora completamente brancos, suas mãos trêmulas. O peso do segredo que carregava parecia aumentar a cada ano. Havia noites em que ela acordava em pânico, sonhando que a verdade havia sido descoberta. Mas os dias passavam e ninguém suspeitava de nada. Por que suspeitariam? Quem imaginaria que uma parteira trocaria 2 bebês? Quando as meninas completaram 12 anos, o coronel Augusto tomou uma decisão que mudaria tudo novamente. Ele iria para a Europa, para Paris, para tratar de negócios de exportação de café. E levaria Maria Helena com ele. "Uma jovem dama precisa de educação europeia", ele declarou. Maria Helena ficou dividida entre a empolgação da viagem e a tristeza de deixar sua única amiga. Na noite antes da partida, Maria Helena escapou uma última vez para se despedir de Helena. Elas se encontraram no mesmo lugar de sempre, perto do rio. "Vou sentir sua falta", disse Maria Helena, com lágrimas nos olhos. Helena também chorava. "E eu a sua, sinhazinha. Quando eu voltar, vou encontrar um jeito de te libertar. Prometo." Era uma promessa impossível, mas feita com sinceridade total. Maria Helena e o coronel Augusto embarcaram no navio para a Europa. A viagem durou semanas, cruzando o Atlântico. Paris, na década de 1860, era o centro do mundo civilizado. Arte, cultura, moda, filosofia. Maria Helena ficou deslumbrada. Ela foi matriculada em um colégio interno para jovens senhoras, onde aprenderia a ser uma dama da alta sociedade. Mas mesmo em Paris, ela pensava em Helena. Enquanto isso, no Brasil, a vida de Helena piorava. Aos 12 anos, ela foi transferida do trabalho nos campos para trabalhar dentro da casa grande. O coronel Augusto havia deixado seu irmão, Joaquim Cavalcante, encarregado da fazenda. E Joaquim era ainda mais cruel que Augusto. Ele não aceitava que uma escrava soubesse ler e escrever. "Isso dá ideias erradas para essa gente", ele dizia.
Um dia, Joaquim pegou Helena lendo um livro que Maria Helena havia deixado para ela. Sua raiva foi terrível. Escrava não lê, escrava trabalha. Ele arrancou o livro de suas mãos e a golpeou com força. Helena caiu no chão, sangrando. Clara tentou intervir e também foi castigada. Miguel, ao saber do que havia acontecido, sentiu uma raiva que havia guardado por 12 anos explodir novamente. Comente aqui embaixo se você está torcendo pela Helena. Marta, agora com mais de 60 anos e muito doente, sabia que não tinha muito tempo de vida. O peso do segredo estava matando-a literalmente. Ela precisava contar a verdade antes de morrer. Mas para quem? Se contasse, causaria uma catástrofe. 2 vidas seriam destruídas. Famílias seriam arruinadas. E ela seria lembrada como uma traidora, não como alguém que buscou justiça. Em Paris, Maria Helena estava se tornando uma jovem mulher refinada. Ela falava francês fluentemente, tocava piano com maestria, sabia todas as danças de salão. Mas havia algo nela que incomodava a sociedade parisiense. Ela defendia ideias abolicionistas, algo escandaloso para a filha de um grande proprietário de escravos. A escravidão é uma vergonha da humanidade. Ela declarava em jantares elegantes, horrorizando os convidados. O coronel Augusto ficava furioso com essas declarações. Você vai arruinar minha reputação. Essas ideias francesas estão estragando sua cabeça. Mas Maria Helena não se calava. Ela havia lido Voltaire, Rousseau, Victor Hugo. Ela entendia conceitos de liberdade, igualdade, fraternidade. E quanto mais aprendia, mais determinada ficava. Quando voltasse ao Brasil, ela libertaria todos os escravos da fazenda, incluindo Helena. 3 anos se passaram. Maria Helena agora tinha 15 anos. O coronel Augusto recebeu uma carta do Brasil informando que sua fazenda estava em crise. A produção de café havia caído. Havia rumores de que os escravos estavam planejando uma revolta. Ele precisava voltar imediatamente. Maria Helena ficou aliviada. Ela sentia saudade do Brasil, saudade da casa e, especialmente, saudade de Helena. Quando chegaram de volta à Fazenda Santa Cruz, Maria Helena mal reconheceu o lugar. Tudo parecia mais sombrio, mais opressivo. Os escravos estavam mais magros, mais abatidos. E quando ela perguntou por Helena, ninguém respondeu. Até que finalmente uma escrava idosa sussurrou. Ela está na solitária, sinhazinha. Faz 2 semanas. O coração de Maria Helena quase parou. Por quê? O que ela fez? A escrava idosa contou que Helena havia tentado ensinar outras crianças escravas a ler. O senhor Joaquim descobriu e, como punição, trancou-a em uma pequena cela sem janelas, com apenas pão e água uma vez ao dia. Maria Helena sentiu uma fúria que nunca havia experimentado antes. Sem nem tirar o vestido de viagem, ela marchou até onde ficava a solitária. Era uma pequena construção de pedra, escura e úmida. Quando abriram a porta, Maria Helena quase desmaiou com o cheiro e a visão. Helena estava deitada no chão de terra, suja, magra demais, com feridas nos braços e pernas. Mas quando viu Maria Helena, seus olhos se iluminaram. Você voltou, ela sussurrou com a voz fraca. Maria Helena ajoelhou-se ao seu lado, sem se importar com o vestido de seda que ficava arruinado na lama. Vou te tirar daqui, prometo. Maria Helena confrontou seu pai naquela mesma noite. Como o senhor permite que uma criança seja tratada assim? Ela não é um animal. O coronel Augusto estava cansado da viagem e não tinha paciência para os ideais abolicionistas da filha. Ela é uma escrava que desobedeceu ordens, e você precisa entender seu lugar, Maria Helena. Você é minha filha, não uma defensora de escravos. Mas Maria Helena não desistiu. Ela usou todo o seu charme europeu, toda a sua educação refinada, para manipular politicamente a situação. Ela convenceu o pai de que seria mais produtivo ter escravos educados, que soubessem fazer contas e escrever, para melhorar a administração da fazenda. Era mentira, mas funcionou. O coronel permitiu que ela criasse uma escola para ensinar os escravos conhecimentos básicos.
Helena foi a primeira aluna oficial. Maria Helena a cuidou pessoalmente, tratando suas feridas, alimentando-a até recuperar as forças. Durante essas semanas de recuperação, as duas conversaram como nunca haviam conversado antes. Elas falaram sobre sonhos, sobre justiça, sobre liberdade. Helena revelou que seu maior sonho era ser livre e viajar, conhecer o mundo além dos limites da fazenda. Foi durante uma dessas conversas que algo estranho aconteceu. Maria Helena estava arrumando o cabelo de Helena quando notou uma pequena marca de nascença atrás da orelha esquerda dela. Era um formato peculiar, como uma pequena estrela. "Você sempre teve isso?" ela perguntou. Helena acenou. "Minha mãe diz que sim." Maria Helena ficou pensativa. Havia algo familiar naquela marca, mas não conseguia identificar o quê. Naquela noite, Maria Helena não conseguia dormir. A marca de nascença a incomodava. Por que parecia familiar? Ela se levantou e foi até o quarto que havia sido de sua mãe, Dona Beatriz. Lá guardadas, ainda havia caixas com pertences da falecida senhora. Ela procurou até encontrar o diário que sua mãe mantinha. Com mãos trêmulas, começou a ler as entradas sobre seu nascimento. 3 de agosto de 1850. Minha filha nasceu hoje durante uma terrível tempestade. Ela é perfeita, mas tão frágil. O médico não tem esperanças, mas eu vou lutar por ela. Notei que ela tem uma pequena marca atrás da orelha esquerda, em forma de estrela. É como se os céus a tivessem marcado como especial. Maria Helena deixou o diário cair de suas mãos. A mesma marca. A mesma noite. Algo estava errado. Na manhã seguinte, Maria Helena foi até Marta. A velha parteira estava em seu leito de morte, tossindo sangue, seu corpo consumido pela tuberculose. Quando viu Maria Helena entrar, seus olhos se encheram de lágrimas. "Sinhazinha", ela sussurrou, "preciso te contar a verdade antes de morrer." E então, com a voz fraca, mas clara, Marta contou tudo. A troca dos bebês. A vingança. O segredo guardado por 15 anos. Maria Helena ficou em choque absoluto. Ela não era quem pensava ser. Ela era filha de escravos. Clara e Miguel eram seus verdadeiros pais. E Helena, sua amiga, sua irmã de alma, era na verdade a verdadeira herdeira de tudo. A verdadeira filha do coronel Augusto e Dona Beatriz. O chão pareceu se abrir sob seus pés. Tudo em que ela acreditava, toda sua identidade, era uma mentira. Compartilhe esse vídeo agora. Marta agarrou a mão de Maria Helena com força surpreendente. "Perdão, minha menina. Perdão por ter roubado sua verdadeira mãe de você. Mas eu não me arrependo de ter te dado uma vida melhor. Você merecia. Todas as crianças merecem amor e educação. Não importa a cor da pele ou a condição social." Aquelas foram suas últimas palavras. Marta morreu naquela noite, levando seu segredo para o túmulo. Maria Helena passou dias em estado de choque. Ela olhava para o espelho e não reconhecia a pessoa que via. Quem era ela? Era Maria Helena Cavalcante, a sinhazinha educada na Europa? Ou era Isabel, filha de escravos? Ela pensava em Clara e Miguel, trabalhando nos campos, e sentia uma dor profunda. Eles eram seus verdadeiros pais e nunca souberam que ela estava ali, tão perto. Durante semanas, Maria Helena debateu consigo mesma o que fazer com essa informação. Se contasse a verdade, Helena seria reconhecida como a verdadeira herdeira. Mas o que aconteceria com ela? Seria expulsa? Seria escravizada? E se contasse, também revelaria que Clara e Miguel eram seus pais, o que poderia colocá-los em perigo. O coronel poderia matá-los por terem criado sua verdadeira filha como escrava. Foi então que Maria Helena tomou uma decisão. Ela não contaria a verdade. Não ainda. Primeiro, ela usaria sua posição privilegiada para mudar as coisas. Ela começou sutilmente a trabalhar pela abolição dentro de sua própria casa. Convenceu o pai a dar melhores condições aos escravos, a reduzir as punições corporais, a permitir que formassem famílias. Eram pequenos passos, mas eram passos. Maria Helena também se aproximou de Clara e Miguel,
sem revelar que sabia a verdade. Ela os tratava com respeito especial, sempre encontrando desculpas para conversar com eles, para estar perto deles. Clara, embora surpresa com a atenção da sinhazinha, começou a nutrir um afeto estranho por aquela jovem senhora. Havia algo nela que parecia familiar, embora ela não conseguisse identificar o que. Enquanto isso, Helena se recuperava e florescia sob a proteção de Maria Helena. Ela se tornou professora das outras crianças escravas, ensinando-as a ler e escrever. Ela tinha um dom natural para ensinar, uma paciência infinita. Maria Helena observava e via nela a graça natural de quem nasceu para liderar. Helena tinha a postura de uma senhora, mesmo vestida em trapos. Era o sangue de Dona Beatriz correndo em suas veias. Um dia, um visitante chegou à Fazenda Santa Cruz. Era um jovem abolicionista chamado Eduardo Santos, filho de uma família rica de São Paulo. Ele estava viajando pelo interior, documentando as condições dos escravos e fazendo campanha pela abolição. O coronel Augusto o recebeu friamente, mas Maria Helena ficou fascinada. Finalmente, alguém que compartilhava suas ideias. Eduardo ficou hospedado na fazenda por uma semana. Durante esse tempo, ele e Maria Helena tiveram longas conversas sobre filosofia, política e moralidade. Ele ficou impressionado com a inteligência e a paixão dela pela causa abolicionista. Você é extraordinária, Maria Helena. Nunca conheci uma jovem senhora com ideias tão progressistas. Mas o que realmente impressionou Eduardo foi Helena. Quando Eduardo viu Helena ensinando as crianças escravas, ele ficou surpreso. Uma escrava que sabe ler e escrever tão bem? Isso é raro. Quem a ensinou? Maria Helena explicou que havia sido ela mesma. Eduardo observou Helena com atenção. Havia algo nela que o intrigava. Ela não tinha a aparência de escrava típica. Sua postura, seus modos, a forma como falava. Era como se fosse uma dama disfarçada de escrava. Antes de partir, Eduardo fez uma proposta chocante a Maria Helena. Venha para São Paulo comigo. Há um movimento abolicionista forte lá. Precisamos de pessoas como você, com acesso à alta sociedade e paixão pela causa. Juntos, podemos fazer a diferença. Maria Helena ficou tentada, mas ela sabia que não podia abandonar Helena. Não enquanto ela ainda fosse escrava. Os anos seguintes foram de grande turbulência no Brasil. O movimento abolicionista ganhava força. Leis foram aprovadas libertando escravos gradualmente. A lei do ventre livre, a lei dos sexagenários. A escravidão estava com seus dias contados. Maria Helena, agora com 20 anos, trabalhava incansavelmente dentro de sua própria fazenda, preparando o terreno para a abolição completa. O coronel Augusto, no entanto, resistia. Ele era um dos últimos grandes proprietários de escravos da região. Se abolirem a escravidão, estarei arruinado, ele gritava. Tudo que construí, tudo que meu pai construiu, perdido. Maria Helena tentava argumentar que havia outros modelos econômicos que eles poderiam pagar salários justos aos trabalhadores, mas ele se recusava a ouvir. Foi durante esse período tenso que algo inesperado aconteceu. Clara adoeceu gravemente. Era a mesma febre que havia matado Dona Beatriz anos antes. Os dias se passaram e ela piorava rapidamente. Miguel estava desesperado, implorando por médicos, por remédios. Mas o coronel Augusto se recusava a gastar dinheiro com uma escrava doente. Deixe a natureza seguir seu curso, ele disse friamente. Maria Helena desafiou o pai pela primeira vez abertamente. Ela chamou o médico às escondidas, pagando com suas próprias joias. Ela própria cuidou de Clara, passando noites ao lado de seu leito, colocando panos úmidos em sua testa, segurando sua mão. Clara, em seus momentos de delírio febril, olhava para Maria Helena e sussurrava. Isabel. É você, minha Isabel. Aquelas palavras partiam o coração de Maria Helena. Helena também cuidava de Clara dia e noite. As duas mulheres, unidas no cuidado da mesma pessoa, sem saberem que ambas eram filhas de Clara. Uma por sangue,
outra por criação. Maria Helena observava Helena com a mãe e sentia uma inveja dolorosa. Helena havia crescido com o amor de Clara, mesmo em condições terríveis. Maria Helena havia tido luxo e educação. Mas e se tivesse tido o amor também? Clara sobreviveu, mas ficou muito fraca. Naquele momento de vulnerabilidade, algo quebrou dentro de Maria Helena. Ela não podia mais guardar o segredo. Era tarde da noite. Apenas ela e Helena estavam acordadas, vigiando Clara enquanto dormia. Helena, Maria Helena sussurrou. Preciso te contar algo. Algo que vai mudar tudo. E então, com voz trêmula, ela contou toda a verdade sobre a troca dos bebês. Helena ouviu em silêncio absoluto. Quando Maria Helena terminou, ela simplesmente olhou para Clara dormindo. Então, ela não é minha mãe biológica? Não, confirmou Maria Helena. Você é filha do Coronel Augusto e Dona Beatriz. Você é a verdadeira herdeira de tudo isso. E eu sou filha de Clara e Miguel. Helena levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a escuridão lá fora. Sabe o que é engraçado? Helena finalmente falou, sua voz calma, mas carregada de emoção. Durante todos esses anos, eu invejei você. Sua vida, sua educação, sua liberdade. E agora descubro que essa vida deveria ter sido minha por direito de nascimento. E você cresceu com tudo que deveria ter sido meu. Maria Helena começou a chorar. Sinto muito por tudo. Helena se virou para ela e em seus olhos havia uma sabedoria muito além de seus anos. Não se desculpe, você não escolheu isso. Marta escolheu. E sabe de uma coisa? Talvez ela estivesse certa. Olhe para você, Maria Helena. Você usa sua posição para ajudar os outros. Você luta pela abolição. Se eu tivesse crescido como a filha mimada do coronel, talvez fosse apenas mais uma senhora cruel e indiferente ao sofrimento. E Clara? Maria Helena perguntou. E Miguel? Eles merecem saber a verdade. Helena pensou por um longo momento. Clara é minha mãe. Não importa o sangue que corre em minhas veias. Ela me alimentou, me cuidou, me amou. E quanto a você ser filha deles? Maria Helena, você quer causar-lhes ainda mais dor? Deixar que descubram que sua verdadeira filha esteve aqui o tempo todo, mas eles nunca souberam? As duas mulheres ficaram ali, naquela noite, duas irmãs de alma que haviam descoberto serem irmãs de uma forma que nunca imaginaram. Elas decidiram, juntas, guardar o segredo. Por enquanto. Mas elas fizeram um pacto. Quando a abolição finalmente chegasse, quando todos fossem livres, elas contariam a verdade. E juntas, reconstruiriam suas vidas da forma certa. Deixe seu like se essa história está te emocionando. 2 anos se passaram. Era 1888. O Brasil inteiro fervia com a expectativa da abolição completa. A princesa Isabel estava prestes a assinar a Lei Áurea. Maria Helena, agora com 22 anos, havia se tornado uma figura conhecida nos círculos abolicionistas. Ela usava o nome e o dinheiro da família Cavalcante para fazer campanha pela causa. Eduardo Santos havia se tornado um aliado próximo, talvez algo mais. O coronel Augusto estava velho e amargurado. Sua saúde se deteriorava. Ele via seu império ruir ao seu redor. Escravos fugiam constantemente. A produção caía. E sua própria filha trabalhava contra ele. Você é uma traidora! Ele gritava para Maria Helena. Eu te dei tudo e você me apunhala pelas costas. O senhor não me deu nada que já não fosse meu por direito. Ela respondia, pensando na verdade que ele nunca saberia. Em 13 de maio de 1888, a notícia chegou à fazenda Santa Cruz. A abolição havia sido decretada. Todos os escravos eram livres. A reação foi de euforia na senzala e desespero na Casa Grande. O coronel Augusto teve um colapso nervoso. Maria Helena correu para as senzalas, onde centenas de pessoas celebravam, choravam, se abraçavam. Ela procurou por Helena, por Clara, por Miguel. Encontrou os três juntos, abraçados, chorando de alegria. Somos livres, Clara repetia sem parar. Graças a Deus somos livres. Miguel levantou os olhos para o céu,
agradecendo por ter vivido o suficiente para ver aquele dia. E Helena? Helena olhou para Maria Helena e sorriu. Era hora. Era hora de contar a verdade. Mas antes que pudesse falar, o coronel Augusto apareceu. Ele estava pálido, cambaleando, claramente doente. Vocês estão felizes agora? Ele gritou para a multidão. Vocês destruíram tudo. Essa fazenda vai ruir. E você? Ele apontou para Maria Helena. Você não é mais minha filha. Não quero nunca mais ver sua cara. Maria Helena sentiu como se tivesse sido esfaqueada, mas manteve a compostura. Bem, ela disse calmamente. Talvez seja melhor assim, pai. Porque há algo que o senhor precisa saber. E ali, na frente de todos, Maria Helena contou a verdade. Sobre a troca dos bebês. Sobre Marta. Sobre como a verdadeira filha dele havia crescido como escrava, enquanto a filha de escravos cresceu como senhora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Poderia-se ouvir uma folha cair. O coronel Augusto olhou para Helena, depois para Maria Helena, depois para Clara e Miguel. Seu rosto passou por uma série de emoções. Choque, raiva, confusão, descrença. Mentira! Ele finalmente gritou. Isso é uma mentira absurda. Mas mesmo enquanto negava, ele olhava para Helena e via pela primeira vez, realmente via, os olhos de sua falecida esposa, o formato do rosto de sua mãe, a postura aristocrática natural. E então olhou para Maria Helena e viu. Viu uma desconhecida. Alguém que nunca pareceu pertencer àquela família. Suas pernas falharam e ele caiu de joelhos. Clara e Miguel estavam em choque total. Isabel? Clara sussurrou, olhando para Maria Helena. Minha Isabel? Ela se aproximou lentamente, com as mãos estendidas, tocando o rosto de Maria Helena como se estivesse cega e precisasse sentir para acreditar. Meu bebê estava aqui o tempo todo. Ela desabou em lágrimas, abraçando Maria Helena. Miguel juntou-se a elas e os três ficaram ali, uma família reunida após 22 anos. Helena observava a cena, suas próprias lágrimas caindo silenciosamente. Ela sentiu uma mão em seu ombro. Era o coronel Augusto que havia se arrastado até ela. Minha filha, ele sussurrou, sua voz quebrada. Minha verdadeira filha. Mas Helena deu um passo para trás. Não, ela disse firmemente. O senhor perdeu o direito de me chamar assim. Clara é minha mãe. Miguel é meu pai. Eles me criaram com amor, enquanto o senhor criou sua filha com frieza. O coronel Augusto começou a chorar, soluços profundos que sacudiam seu corpo frágil. O que eu fiz? Deus, o que eu fiz? Ele havia sido cruel com sua própria filha. Havia permitido que ela fosse chicoteada, trancada, humilhada. E tudo isso enquanto sua verdadeira filha estava na casa grande. A ironia era tão cruel que parecia uma punição divina. Compartilhe esse vídeo agora. Faltam apenas 10 minutos para o final. Nos dias seguintes, o caos reinou na fazenda Santa Cruz. A notícia da troca dos bebês se espalhou como fogo pela região. Advogados foram chamados, documentos foram analisados. Legalmente, Helena era a herdeira legítima. Ela era filha biológica do coronel Augusto e Dona Beatriz. Tudo deveria ser dela, mas Helena não queria nada daquilo. Ela havia crescido vendo o sofrimento causado por aquela riqueza. Maria Helena, por outro lado, estava perdida. Legalmente, ela não tinha direito a nada. Era filha de ex-escravos. Mas emocionalmente, tudo era ainda mais complicado. Ela amava Clara e Miguel, mas só os conhecia há 22 anos como escravos, não como pais. Ela sentia que deveria sentir algo profundo por eles. Mas como? E o coronel, que a criou com frieza, mas ainda assim era a única figura paterna que conhecia, foi Eduardo Santos quem trouxe clareza à situação. Ele chegou à fazenda 2 semanas após a revelação, trazendo consigo um advogado. Há uma solução, ele disse, reunindo todos. Helena e Maria Helena podem dividir a herança.
Metade para cada uma, e juntas vocês podem transformar esta fazenda em algo diferente. Um modelo de trabalho livre, justo, digno. Mostrar ao Brasil que há outro caminho. A ideia era revolucionária. Helena e Maria Helena se entreolharam. Lentamente, sorrisos começaram a se formar em seus rostos. Sim, disse Helena. Podemos fazer isso juntas. Somos irmãs, acrescentou Maria Helena. Não de sangue, mas de alma. Sempre fomos. E ali, naquele momento, nasceu um novo capítulo. Não era o final que a sociedade esperava. Não era o final que a lei ditava. Era algo novo. O coronel Augusto morreu 3 meses depois. Seu último ato foi assinar documentos que reconheciam Helena como sua filha legítima e Maria Helena como filha adotiva, garantindo direitos iguais a ambas. Em seu leito de morte, ele pediu perdão a Helena por todos os anos de sofrimento. Ela o perdoou, não porque ele merecia, mas porque guardar raiva envenenaria apenas a ela mesma. É assim que a história dele termina, mas a das meninas apenas começava. Clara e Miguel se mudaram para a casa grande, não como empregados, mas como família. Maria Helena passou meses conhecendo-os verdadeiramente, aprendendo suas histórias, suas lutas, seus sonhos. Lentamente, um vínculo foi se formando. Não era o vínculo instintivo entre mãe e filha, mas era real e profundo. Eles haviam perdido 22 anos, mas ainda tinham toda uma vida pela frente. A Fazenda Santa Cruz foi transformada. Helena e Maria Helena a converteram em uma cooperativa. Todos os antigos escravos que quiseram ficar receberam terra e salário justo. Foi criada uma escola onde todos, adultos e crianças, podiam aprender. A produção de café continuou, mas agora com dignidade. A fazenda se tornou um modelo, visitada por pessoas de todo o Brasil que queriam ver como era possível uma transição justa. Eduardo e Maria Helena se casaram 2 anos depois. Ele a amava não por quem ela deveria ser, mas por quem ela era. Uma mulher que havia crescido com privilégio, mas escolheu lutar pelos oprimidos. Helena também se casou com um professor que veio trabalhar na escola da fazenda. Juntos, eles dedicaram suas vidas à educação. As 2 mulheres, irmãs de destino, construíram algo bonito das cinzas do passado terrível. Mas nem tudo foi perfeito. Houve desafios imensos. A sociedade local nunca realmente aceitou a situação. Maria Helena era vista como uma impostora que se recusava a reconhecer seu verdadeiro lugar. Helena era vista como uma ex-escrava que havia enganado seu caminho para a riqueza. Ambas enfrentaram discriminação, fofocas maliciosas, até ameaças. Mas elas permaneceram unidas, apoiando uma à outra. Os anos passaram. Clara e Miguel envelheceram com dignidade, cercados de amor. Eles viram seus netos crescerem livres, educados, com oportunidades que eles nunca tiveram. Clara frequentemente dizia que tinha 2 filhas e amava ambas igualmente. Miguel ensinou seus netos sobre as lutas do passado, garantindo que nunca esquecessem de onde vieram. Sua dor nunca desapareceu completamente, mas foi temperada pela alegria. Décadas depois, quando Helena e Maria Helena já eram mulheres idosas, elas se sentaram juntas na varanda da casa grande, observando o pôr do sol sobre os campos de café. Você já se perguntou como sua vida teria sido se Marta não tivesse feito o que fez? Perguntou Maria Helena. Helena pensou por um momento. Todos os dias, ela admitiu. Mas então olho para tudo que conquistamos e penso que talvez, de uma forma torta, tudo aconteceu como deveria. Marta queria vingança, continuou Helena. Mas o que ela realmente fez foi mostrar a absurdidade de um sistema onde o valor de uma pessoa é determinado pelo acidente de nascimento. Eu não deveria ser mais valiosa que você só porque nasci branca. Você não deveria ter crescido como escrava só porque seus pais eram escravos. O erro não foi a troca. O erro foi existir um sistema onde tal troca fazia diferença. Maria Helena segurou a mão de Helena. Somos velhas agora. Nossos filhos e netos carregam nosso legado.
Você acha que fizemos diferença? Helena sorriu. Olhe ao redor. Uma escola onde todos podem aprender. Terra dividida justamente. Pessoas trabalhando com dignidade. Se isso não é fazer diferença, não sei o que é. As duas mulheres ficaram em silêncio, confortáveis na companhia uma da outra, como sempre estiveram. A história delas eventualmente se tornou lendária na região. Foi escrita em jornais, discutida em universidades, usada como exemplo nos debates sobre justiça social. Alguns a romantizavam, outros a criticavam, mas todos concordavam em uma coisa. Era uma história sobre as complexidades da identidade, sobre como o destino pode ser cruel e bondoso ao mesmo tempo, sobre como o amor pode transcender sangue e circunstância. E quanto a Marta, a parteira que iniciou tudo, sua memória permaneceu controversa. Alguns a viam como uma heroína, uma mulher que desafiou um sistema injusto da única forma que podia. Outros a viam como uma criminosa que brincou com vidas humanas para satisfazer sua vingança pessoal. A verdade, como sempre, estava em algum lugar no meio. Ela foi humana, falha, desesperada e fez uma escolha impossível em uma noite de tempestade. Helena morreu aos 75 anos, cercada de família. Maria Helena morreu 2 anos depois, como se não pudesse suportar estar no mundo sem sua irmã de alma. Elas foram enterradas lado a lado, não no cemitério da família Cavalcante, mas em um novo cemitério que elas mesmas haviam criado, onde todos eram iguais na morte, como deveriam ter sido na vida. Suas lápides eram simples, sem títulos de nobreza ou menção de herança. Esta é a história de duas meninas que nasceram na mesma noite, durante a mesma tempestade, em mundos completamente diferentes. Uma história sobre como uma decisão tomada em um momento de raiva e dor reverberou através de décadas, afetando não apenas 2 vidas, mas famílias inteiras, comunidades, o próprio tecido da sociedade. É uma história sobre identidade, sobre o significado de família, sobre o peso de segredos e o poder da verdade. Mas, acima de tudo, é uma história sobre 2 mulheres extraordinárias que recusaram ser definidas pelas circunstâncias de seu nascimento, que escolheram criar seu próprio destino, que provaram que irmandade não é sobre sangue, mas sobre amor, respeito e luta compartilhada. A parteira achou que estava decidindo qual seria livre e qual seria escrava. Mas no final, ambas escolheram ser livres, cada uma à sua maneira. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir esta história até o final. Deixe nos comentários o que você achou, se você teria feito a mesma escolha que Marta e qual parte da história mais te emocionou. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Toda semana temos histórias novas e emocionantes. Até a próxima!